gente vai fazer nessa conferência o nosso momento de testemunho de uma maneira diferente. A gente criou aqui o Direto ao Ponto, e eu queria convidar a vir aqui à frente o Lucas e a Jaque, e a Iraneide e a Natália. Acho que tem uma vinheta aí para soltar? Pode soltar. Uma salva de palmas aí, gente, para os missionários. Pode sentar aqui. Lucas e Jaque, por favor. A gente vai tentar apresentar, tentar numa conversa aqui. Vê se está ligado isso aí também. Amém? Amém, tá. Esse é crente, hein? Amém, né? Nem alô. Amém? Boa noite. A gente vai tentar, então, nesses próximos minutos aqui, e aí a gente combinou que tem que ser respostas curtas, né? Para a gente poder ouvir e conhecer um pouco da realidade nesse dia aqui, desses nossos missionários. Então, eu queria que, começando aqui do meu lado esquerdo, vocês se apresentassem e dissessem a cidade que vocês estão e há quanto tempo estão nessa cidade. Boa noite, eu sou Iraneide, estou na cidade de São Miguel do Tapuio, no Piauí, desde janeiro do ano passado, então 1 ano e 9 meses. Eu sou Natália, estou morando na zona rural chamada Santo Antônio, município de Santana do Mas, atuando numa cidade chamada Bodó. Hoje eu estou indo menos, né? E também estou atuando em outras igrejas através de projeto de ensinar artesanato para as mulheres. Legal. Esse presente aí. Eu sou a Jaqueline, casada com o Lucas. Nós estamos na Mais há 3 anos. Nós ficamos 1 ano no Espírito Santo, onde a organização funcionava, e hoje nós estamos morando em Colombo, onde hoje a organização se localiza. Joia. Aproveitando aqui já, Lucas, qual que é o trabalho de vocês especificamente lá em Colombo, junto a Mais? O que vocês... Bom, nosso trabalho hoje se dá com nós dois somos coordenadores do Centro de Treinamento da Mais. O Centro de Treinamento da Mais tem como objetivo a formação de novos obreiros, né, de futuros missionários, e a gente tem feito isso desde 2015, desde 2014, final de 2014 para 2015. Então a gente tem desempenhado esse trabalho ali junto ao Centro de Treinamento da Mais. Quanto tempo que funciona o curso? A escola ela acontece 2 vezes no ano, né, no primeiro e segundo semestre. São 3 meses de treinamento teórico que os alunos passam com a gente ali na base da Mais em Colombo, e o último mês de treinamento é no campo. Então geralmente a gente divide esse número de alunos em 2 equipes. Uma viaja até Acauã, no sertão, e uma vai para o Paraguai, na cidade de São Lourenço. Então são 3 meses teóricos e 1 mês prático. Legal. Iraneide, Natália, Iraneide no Piauí, Natália no Rio Grande do Norte. O que vocês têm feito especificamente? Assim, qual tem sido o trabalho de vocês lá? Você há 1 ano e pouco, desde o ano passado, e a Natália também. Eu estou lá apoiando o pastor local e trabalho especificamente com crianças e adolescentes. Então, no trabalho com crianças e adolescentes, eu estou discipulando eles. Nesse discipulado envolve tanto estudos bíblicos, como também o envolvimento com eles no dia a dia, de estar junto, de sair junto, de programar algumas coisas para fazer. Jogamos bola, saímos para passear e temos reuniões sempre na minha casa, onde eles vão para brincar um pouco com alguns jogos e a gente conversa bastante. Então tem sido assim o nosso dia a dia por lá. Legal. Natália viaja bastante, né, Natália? Viaja. Conte aí pro bastante. pessoal o que você tem feito, a sua Então, área específica aí de atuação. Como eu me converti já há mais de 10 anos e eu não convivi com a minha família, né?
porque eu morava em uma cidade chamada Jucurutu fui para Santana e plantei a igreja lá, enfim. E agora eu estou com minha família e estou percebendo esse ministério em casa, né? De também evangelizar a minha família. Tenho visto a ação de Deus também na minha casa. E em Bodó, como é um trabalho que estava sem pastor no momento, né? Porque já tem um missionário atuando lá. E é um dos trabalhos que próximo ano eu já pretendo morar lá, em Bodó. Então, eu estou atuando mais nessa parte de ensinar artesanato para as mulheres. E evangelismo, né, em geral. Bacana. Lucas, acho que você, já que a gente ouviu ontem lá no nosso pequeno grupo a história, mas a gente queria que vocês compartilhassem com a igreja, deixa eu fazer a pergunta correta aqui, que vocês falassem a respeito da vocação de vocês. Quando que caiu a ficha, veio um anjo, teve um terremoto? Podia ser mais fácil. Como foi esses passos que vocês deram nesse caminho para viver a vocação, no caso de vocês, hoje lá em Colombo? Como que você consegue resumir para a gente? Até aqui, né? Isso, até onde vocês estão hoje. Assim. Bom, a gente ajudava um grupo a gente ajudava pastoreando um grupo de pastores, um grupo de jovens lá no interior do Paraná, na nossa cidade, Bela Vista do Paraíso. E um dia, em um culto normal, assim, de domingo, né? Culto nunca é muito normal, mas um culto de domingo, a gente recebeu, né, uma visitação assim especial mesmo do Espírito Santo, que mudou as nossas estruturas, assim, as nossas convicções, e depois a gente, né, meio que ficou um pouco perdido, assim, né, o que estava acontecendo, o que Deus estava fazendo com a gente, e depois conversando com algumas pessoas, com nossa líder na época, a gente entendeu que Deus estava chamando a gente para servir a Ele em tempo integral. A gente não sabia muito bem como que seria isso, a gente não tinha tanto entendimento assim de como que era ser um missionário, servir em missões, e aí a gente ficou com esse sentimento, com essa impressão no nosso coração por 2 dias, né? Isso foi no domingo, e aí na terça-feira, depois da gente tentar trabalhar, né, normalmente, tentar levar a vida normal, a gente não conseguiu, a gente foi buscar uma direção mais específica, uma confirmação mesmo em Deus assim, do que estava acontecendo. E eu fiz uma oração em casa, e Deus respondeu através de uma palavra, né, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 27 ao 30, que ele diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, que na verdade é uma resposta que Jesus está dando para Pedro, né, quando ele diz, olha, mas a gente largou casa, a gente está largando tudo, né, o que vai ser da gente? E Deus responde para Pedro dizendo que aquele que deixa, né, pai, aquele que deixa casa, aquele que deixa filhos, por amor a Ele, receberia não só no presente, né, muito mais, mas como no futuro, né, na vida eterna, né, após a vida eterna. Então essa foi a confirmação assim para o nosso coração de que Deus estava realmente nos chamando para algo. E aí depois começou uma longa jornada assim, né, de desconstrução de tudo que a gente tinha, assim, trabalho, faculdade que a gente estava prestes a começar também, e aí a gente acabou conhecendo, né, pulando aqui já, conhecendo o Centro de Treinamento da Mais, onde como que uma parte legal da história de vocês, o jeito que vocês conheceram o CT lá da Mais? Na verdade a gente sempre assistia pregações, assim, né, levava para assistir em casa a pregação de alguém, fulano de tal, e uma das pregações que a gente assistiu foi do pastor Mário, que é a pregação Mohamed de Arão, que acho que ele falou aqui já, né? E nessa pregação, Mohamed de Arão, ele falava de uma escola que iria começar ainda, lá em Vila Velha, e quando a gente viu, né, ele falando ali de uma escola que estava começando, sobre desenvolvimento comunitário, rapidamente a gente já falou, nossa, é isso aí mesmo que a gente, né, tem que fazer, essa preparação que a gente precisa para o próximo passo e tal, e aí a gente entrou em contato, né, com a Missão Mais, e aí, né, respondeu rapidamente assim, e foi muito legal que a gente tinha enviado outros e-mails assim para muitas outras organizações que trabalhavam com treinamento,
né? E aí contando assim a nossa história, tudo que tinha acontecido e tal, né? E algumas delas até hoje assim a gente está esperando a resposta, né? Mas foi porque realmente Deus estava nos direcionando para o CT da Mais. Legal, bacana. Meninas, compartilhem aí com o pessoal, com a gente, essa história, ainda que resumidamente, da vocação de vocês, assim, quando vocês tiveram essa consciência de que Deus estava chamando vocês para aquilo que vocês fazem hoje, de maneira específica, assim, como que foi com vocês? Bem, comigo, a primeira vez que eu pensei em missões, não sabia nem que nome dar, quando eu era nova convertida, quando eu li o livro de Atos, então me identifiquei muito com a obra de Paulo, e eu desejei aquilo para a minha vida, mas não sabia como que isso ia se dar na minha vida. E Deus foi criando, sim, o caminho para mim. Comecei a servir na minha igreja local, né, porque eu queria descobrir o que Deus queria que eu fizesse. Então comecei a servir na minha igreja local, me envolver nas atividades que tinha ali para tentar descobrir qual eram as minhas aptidões e em que eu podia me encaixar melhor. E também, quando eu fui fazer faculdade na capital, então Deus me levou a congregar numa igreja onde falou bastante de missões naquele primeiro ano, e eu fui muito impactado com isso. Então, eu acredito que Deus me levou lá de propósito. E aquelas... Que faculdade você fez? Eu fiz pedagogia na UFPB. Então, lá, aquelas mensagens de um ano inteiro falando sobre missões nessa igreja. E aí eu fiquei muito desejosa de fazer missões, e aí cada dia eu quis conhecer mais sobre esse tema. E aí eu busquei algumas informações, e aí me apaixonei por tribos indígenas, e nunca fui lá, gente, mas eu tinha muita vontade de ir para as tribos indígenas, ainda penso nisso hoje. Mas aí, quando eu terminei a faculdade, eu voltei para a minha cidade e comecei um curso de teologia para me preparar, porque eu queria ir para as tribos. Mas aí conheci o projeto Radical Sertão, lá enquanto eu fazia o curso básico no seminário. E Deus me direcionou a participar desse projeto, porque eu sou de uma igreja de zona rural, e eu vejo a grande necessidade de plantar igrejas na zona rural. E a grande necessidade de ter pessoas lá na zona rural para ser aquela referência para quem está se convertendo. Então começou a surgir esse desejo no meu coração, depois de algumas relutâncias, mas eu tinha essa visão porque eu sabia da minha realidade, como foi difícil para surgir a minha igreja lá onde eu morava, porque não tinha pessoas para ir ficar lá com a gente. Então eu sabia da necessidade de estar no meio do povo para que a igreja realmente fosse plantada. Então eu fui participar do projeto Radical Sertão e continuei no campo depois. Com a Natália, como que foi, Natália? Então, eu me converti já evangelizando, né? Porque eu comecei a frequentar a igreja e, graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas que amavam missões, né, na minha vida. Então, eu comecei a frequentar, e daí com as pessoas que iam evangelizar, eu já acompanhava. Mas eu entendia que a gente precisava de um propósito maior, que a gente não nasceu nessa vida só para realizar nossos sonhos, nossos próprios desejos, mas tinha algo maior. Eu sempre entendi isso antes de me converter. Então, foi quando eu cheguei na denominação que eu estou hoje, e o pastor estava plantando a igreja na cidade, e aí eu acompanhei ele em todas aquelas batalhas, e logo de cara ele identificou, né, que eu era uma pessoa que tinha chamado específico para missões, e ele falou assim: você é missionária. E eu, como eu convivia de perto com ele, eu via a realidade dele, a dificuldade, não só em estar fazendo missões, mas a dificuldade financeira também. Eu cheguei a presenciar o armário do pastor com meio pacote de feijão e de arroz, sem saber como que seria no dia seguinte, né?
com 2 crianças. Então, eu falava para ele assim, Deus me livre, pastor, eu não quero passar o que o senhor passa. Mas aí foi quando eu fui trabalhar em uma outra cidade, e de lá fui chamado para cooperar com um trabalho na zona rural, que já existia. E daí foi onde eu tive um despertamento maior, assim. E aí eu plantei a igreja na cidade, sem nunca ter feito um curso de plantação de igreja, né? Então, não tinha noção nenhuma. Mas hoje eu percebo que os passos que eu segui, hoje eu sei, né? Porque eu já estudei um pouco sobre isso. E os passos que eu segui são os passos de pessoas que plantam igreja, né? Então, eu cheguei na cidade, como eu já trabalhava no comércio. Cidade que era? Santana do Matos. Quase 5 anos atrás, né? Mais de 5 anos atrás, quando eu cheguei na cidade. E eu conheci as pessoas através do trabalho e em oração também. E comecei, através do sítio, eu conheci um casal que morava na cidade. E eu cheguei para ela e falei assim, olha, a gente tem um trabalho na cidade, estudo bíblico nas casas. Você não quer na sua casa? Ela falou, eu quero. Né? Eu até brinco, eu falei a gente, mas era eu, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Porque só tinha eu na cidade. E daí que tudo começou, né? Legal, bacana. Oi? No caso dela, pequenos grupos, né? Isso. Estou falando que no caso da Natália começou esse trabalho dela de formiguinha assim, acabou sendo pequenos grupos que começaram até a igreja ser plantada. E eu trabalho com as crianças também. Legal. Então, através das crianças, eu cheguei nas famílias também. Bacana. Para a gente terminar aqui e orar também, eu queria que vocês, começando aqui, falassem para a gente sobre talvez algum desafio que vocês têm hoje no ministério de vocês e como a gente, como igreja, a gente pode, além orar, se envolver através da oração, coisas específicas que vocês colocariam como desafios para compartilhar com a gente, assim, olhando para frente, olhando para o futuro. E o que vocês... Bem, para mim, um grande desafio é conseguir realmente levar esses jovens, esses adolescentes com que eu trabalho a Cristo, levá-los a Cristo. Então, um trabalho de perseverança e eu preciso de estratégias. Eu não sou... Eu me sinto um tanto incapaz para fazer isso, mas estou lá e eu vou dar o meu melhor. Eu preciso de oração para que Deus me dê estratégias, para que eu possa desenvolver atividades que possa ser bênção na vida deles e que eles possam perceber que ser cristão não é perder a vida, não é deixar de ser feliz. Então, eu quero que Deus me ajude nisso. Tenho tentado desenvolver algumas atividades com eles e que Deus abençoe, que tenha recursos para eu continuar e aí aperfeiçoar também e que Deus levante pessoas que possam também estar querendo aprender, porque eu desejo muito formar liderança local para que saindo de lá possa dar continuidade. Então, eu desejo muito isso. Então, estou orando para que Deus levante lideranças, que Deus me dê graça de perceber quem são essas pessoas para intencionalmente treiná-las, tanto para trabalhar com os adolescentes como com as crianças. Legal. Natália, qual seria aí um desafio para a gente poder se envolver em oração aí com você também? Bom, para mim, um dos desafios era estar no campo sozinha, né? Então... agora eu conheci uma pessoa que também é missionária e a gente está nos planos de casar. Aleluia. E aí eu peço a oração da igreja, né? Vai convidar todo mundo, ela falou que todo mundo vai receber o convite aí. Peço a oração da igreja para que Deus nos direcione, né? E abençoe esse relacionamento, porque como ele é missionário, a gente tem os mesmos projetos, né?
Então, e com relação lá também, capacitação, né? Eu preciso concluir o curso de teologia e está sendo um pouco difícil para mim. Eu tive que abrir mão mais uma vez esse ano. E eu acho que é força, encorajamento, né? Porque os desafios são diários. Sertão, as pessoas são muito religiosas, né? E é necessário a gente chegar a ganhar a confiança das pessoas. Eu acho que eu não tenho muita dificuldade nisso, porque eu me considero uma pessoa comunicativa, então eu tenho facilidade de fazer amizade com as pessoas. É isso, para que Deus nos capacite, né, e use nossa vida lá. Legal. Cidade da Natália, que ela está planejando Bodó. Bodó, Rio Grande do Norte. Isso. A gente estava vindo trazendo a Dinelso, abriu, mostrou foto da cidade pra gente, tudo. Bem bonito também, legal. A cidade... São Miguel do Tapuiú. São Miguel do Tapuiú, no Piauí. Quantos habitantes tem lá, Miguel? Na cidade, 10 mil. Na zona rural, mais uns 10 mil. Certo. Bodó, a gente viu na internet, né? Em torno de uns 2 mil habitantes. Lucas, já que compartilhe com a gente aí desafios pessoais, fale também aí do lance do CT, se alguém interessar. Amém. Bom, a gente tem alguns desafios assim para compartilhar com vocês. Acho que o primeiro deles é pedir oração assim pela nossa saúde. Já que está se recuperando agora também de uma estafa que a gente teve esses últimos anos. Ela foi até diagnosticada com burnout também, burnout, não sei como que fala assim direito, mas foi isso, né, excesso assim de muita dedicação, muito empenho ao trabalho e acabou ocasionando isso. Então eu queria pedir oração de vocês por isso, assim, pela nossa saúde física, mas emocional também, e principalmente espiritual, né, para que no meio, né, de tudo isso assim a gente não perca o coração, a devoção ao Senhor também. Uma segunda coisa também tem muito a ver com isso também, é pela nossa boa administração do tempo, para que a gente consiga se dedicar bem ao que a gente faz, mas também valorizar o nosso tempo em família, faculdade também que eu estou cursando agora, que está bem pesado também. Então, para a gente conseguir conciliar essas coisas assim, sem perder o que é prioridade, né? Quanto ao CT, a gente tem 2 desafios assim também de oração. Um deles é pela viagem que a gente vai fazer prática agora com os alunos. A gente viaja no dia 12 agora de novembro até o dia 5 de dezembro. E eu e a Jaque vai estar viajando com 8 alunos que estão cursando hoje lá o CT+. E a gente vai ficar esses 26 dias, 27 dias com eles lá no Paraguai. É um trabalho que a gente já tem dado, né, continuidade assim desde 2014. Que cada vez que a gente vai assim é uma surpresa nova, é um desafio novo, e a gente usa a vida desses alunos ali também para a gente, né, conseguir fazer um trabalho bem positivo assim, né, muito bem edificante para a vida da igreja lá. Então por essa viagem também, e por último pelo nosso CT9, né, que começa em março do ano que vem ainda, né, já será a 9ª turma lá do CT+. E a gente tem enfrentado um desafio assim, né, que eu acho que todo mundo tem, que a gente teve uma diminuição, né, diminuiu muito o número de alunos nossos. Então a gente teve dessa turma agora, foi a nossa menor turma com 8 alunos, e muito disso é pela questão social, a crise econômica que a gente vive hoje. Então a gente queria compartilhar esse desafio também de oração com vocês, para que Deus levante aí igrejas, pessoas que estão dispostas a investir, né, em futuros missionários, para que o reino de Deus avance cada vez mais, né? E se você tiver também alguma dúvida, né, sobre o que a gente faz, ou também sobre o CT, a gente vai estar por aí também, a gente está disponível para esclarecer, e falar um pouquinho sobre o CT também. Legal. Vamos orar? Fique em pé. Vamos orar.